Olá a todos, aqui é o Pedro e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fé no Cotidiano. Hoje, vamos refletir sobre uma passagem desafiadora do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Nesse relato, Jesus encontra um homem que deseja saber o que deve fazer para ganhar a vida eterna. A resposta de Jesus nos ensina sobre o desapego, a verdadeira liberdade e o valor do reino de Deus. Vamos explorar juntos as lições profundas que essa passagem traz para a nossa vida espiritual. No Evangelho de hoje, um homem rico pergunta a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus o lembra dos mandamentos e o homem responde que já os cumpre desde a juventude. Jesus então olha para ele com amor e lhe faz um convite. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O homem, porém, fica triste e vai embora abatido, pois tinha muitos bens. Jesus aproveita esse momento para ensinar aos seus discípulos sobre a dificuldade dos ricos entrarem no reino de Deus e sobre o poder de Deus em tornar possível o que parece impossível aos olhos humanos. Esse encontro entre Jesus e o homem rico nos revela algo essencial sobre a nossa relação com o material e o espiritual. O homem não era alguém sem fé ou sem princípios. Ele havia observado os mandamentos desde a juventude, o que demonstra uma vida de obediência. No entanto, quando Jesus o convida a ir mais longe, a se desapegar de seus bens materiais e segui-lo de maneira plena, ele se retira triste, pois seu coração estava profundamente ligado à riqueza. Jesus não condena a riqueza em si, mas nos alerta sobre o perigo de colocarmos nossos bens e seguranças materiais acima de Deus. O homem do Evangelho buscava a vida eterna, mas estava preso aos seus tesouros terrenos. Isso nos leva a refletir: o que, em nossas vidas, nos impede de seguir a Cristo de maneira completa? Para alguns, pode ser o apego aos bens materiais, mas para outros, pode ser o apego ao status, ao controle ou a qualquer coisa que nos mantenha distantes da liberdade que Jesus oferece. Quando Jesus fala sobre a dificuldade dos ricos entrarem no reino de Deus, ele não está dizendo que a riqueza é um obstáculo intransponível. O que ele destaca é que a riqueza, quando ocupa o centro da nossa vida, pode nos afastar do verdadeiro tesouro, que é o reino de Deus. A metáfora do camelo passando pelo buraco de uma agulha ilustra o quão difícil é, quando estamos apegados ao material, abrir mão de tudo para seguir a Cristo. No entanto, Jesus não deixa seus discípulos desanimados. Quando eles perguntam: quem então pode ser salvo? Swing Jesus responde com uma verdade consoladora. Para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Aqui, Jesus nos lembra que a salvação é dom de Deus, e não algo que conseguimos por nossos próprios méritos ou forças. É pela graça de Deus que somos libertados de nossos apegos e capazes de seguir Cristo de todo o coração. Pedro, ao ouvir isso, lembra que ele e os outros discípulos já haviam deixado tudo para seguir Jesus. A resposta de Jesus é uma promessa de abundância. Aqueles que deixam tudo por ele e pelo Evangelho receberão 100 vezes mais nesta vida, e no futuro a vida eterna. Isso não significa que não haverá desafios ou perseguições, mas Jesus promete que o que recebemos ao segui-lo é infinitamente mais valioso do que qualquer bem que possamos possuir nesta terra. Como podemos aplicar esse ensinamento em nossa vida? Primeiro, somos chamados a avaliar o que está ocupando o centro de nosso coração. Há algo que nos impede de seguir Jesus de forma mais plena? Pode ser um apego material, ou algo mais sutil como orgulho ou medo. Jesus nos chama a uma liberdade radical que só é possível quando deixamos de lado esses apegos. Em segundo lugar, precisamos confiar na providência de Deus. Muitas vezes, tememos o que acontecerá se deixarmos certas coisas de lado, mas Jesus nos promete
que aqueles que renunciam por amor a Ele receberão muito mais, tanto nesta vida quanto na vida eterna. Essa é uma promessa que nos convida a confiar em Deus, sabendo que Ele nunca nos deixará faltar aquilo que realmente precisamos. Por fim, essa passagem nos lembra que a salvação não é algo que podemos conquistar por nós mesmos. Precisamos da graça de Deus para transformar nosso coração e nos libertar dos apegos que nos impedem de segui-lo plenamente. Para Deus, tudo é possível, e é nele que encontramos força para viver o Evangelho em sua totalidade. Encerrando nossa reflexão de hoje, somos convidados a refletir sobre o que nos impede de seguir a Cristo de maneira plena. Jesus nos chama a um desapego e a uma confiança total nele, prometendo que o que ele nos oferece é infinitamente mais valioso do que qualquer bem terreno. Que possamos deixar para trás tudo o que nos prende e caminhar com liberdade no caminho do reino de Deus. Obrigado por estarem conosco hoje. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.